para nós continuarmos a falar de Filipenses, que é essa carta de Paulo, conhecida como a Carta da Alegria. Nós estamos estudando capítulo por capítulo de Filipenses e hoje estamos no capítulo 3, já caminhando para a parte final. O título desse capítulo pode ser resumido nessa frase: perder tudo para ganhar Cristo. Vamos tentar entender do que o apóstolo Paulo está falando, que tipo de perca é essa e que tipo de ganho também é esse. Filipenses capítulo 3, vamos começar a partir do verso 1, que diz o seguinte: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é problema para mim e é uma segurança para vocês. Aqui nós temos que nos ater ao começo do capítulo 3, quando Paulo fala para eles se alegrarem no Senhor, e aqui a palavra alegria é o que marca o livro, né? Ele é chamado de Carta da Alegria, porque Paulo fala muitas vezes sobre alegrar-se, e nós já entendemos e já aprendemos o que é alegria para Paulo, né? Diferente das nossas concepções modernas, a alegria de Paulo não é algo baseado nas circunstâncias. Então, hoje em dia, a gente é alegre se tudo está indo bem. A gente é alegre se tem um bom emprego, se o casamento está legal, se as coisas acontecem do jeito que a gente quer, nós nos alegramos. Paulo mostra que esse tipo de alegria mundana é passageira, porque haverão fases da sua vida onde as coisas não irão bem. Então, tudo que está bem hoje pode não estar bem amanhã. Se a sua alegria depender só das circunstâncias, a sua alegria ela nunca vai ser completa. Paulo nos mostra que a alegria, portanto, não está em uma situação ou em um tempo específico. A alegria está em uma pessoa, que é a pessoa de Cristo. Por isso, Paulo está sempre feliz e alegre, porque estando em Jesus, ele dá novo significado a todas as coisas, né? Nós vimos, por exemplo, que Paulo estava numa situação em que a maioria de nós jamais estaria alegre. Ele está preso em Roma, ele está sendo vigiado 24 horas por dia, ele está numa situação de tristeza. No entanto, ele olha para essa situação e ele enxerga nessa situação brechas de alegria. Nós vimos no capítulo 2 que ele diz que ele está feliz porque ali ele está tendo a oportunidade de anunciar o evangelho para soldados romanos que outrora não iam ouvir ele. Mas já que ele está preso ali, que ele tem que ficar vigiando, ele pode pregar. Então, para Paulo, a alegria está em Cristo. E em Cristo eu consigo ressignificar até mesmo as tragédias da vida. Quem está em Jesus, até mesmo de algo triste, pode tirar uma situação feliz, pode tirar um aprendizado. É por isso que ele diz: meus irmãos, alegrem-se no Senhor, independente das situações que vocês estejam passando, né? E aí ele diz assim, ó: escrever a vocês as mesmas coisas não é um problema para mim e é uma segurança para vocês. Isso aqui é interessante. Escrever a vocês as mesmas coisas. É legal que o maior escritor do Novo Testamento é o apóstolo Paulo. Dos 27 livros que a gente tem no Novo Testamento, 13 são dele. Talvez 14, se a gente for considerar Hebreus, mas ninguém sabe se foi Paulo ou não. Só que fato é que ele escreveu a maior parte da Bíblia no Novo Testamento. E é interessante que Paulo está dizendo assim, ó: escrever a vocês as mesmas coisas. Gente, se tinha alguém que podia sempre trazer uma novidade, era Paulo. Ele era o maior teólogo do mundo, o maior pregador de todos. Mas é interessante nós pensarmos que, se você ler as cartas de Paulo, todas elas, você vai ver que muitas mensagens se repetem. Ele fala das mesmas coisas em Romanos, em Efésios, em Filipenses. Ele está sempre batendo nas mesmas teclas. Ele fala de graça, ele fala que a lei não pode te salvar, ele critica os falsos profetas. São mensagens repetidas, né? E isso é interessante porque a Bíblia é muito sobre isso. A palavra de Deus não é uma busca eterna pela novidade. Então, eu sei que a gente está acostumado a ouvir a ideia de que Deus tem para mim novidade de vida. Bem, isso é verdade. Você estava indo para o inferno, aí Ele te salvou, é uma novidade de vida. No entanto, isso não significa que a gente tem que estar buscando sempre novas revelações. Na verdade, o que transforma a nossa vida são as antigas revelações. É aquilo que já foi escrito, que já foi deixado ali. Quando Paulo escreve as mesmas coisas, ele está ensinando para a gente que uma das coisas mais poderosas do mundo é a repetição. E a Bíblia fala muito sobre repetições. E para você ser um bom discípulo, você tem que estar acostumado a repetir as mesmas coisas. Mesmo que seja chato, mesmo que não seja emocionante, mesmo que não seja motivador, a fé verdadeira se dá na repetição. E eu separei alguns textos aqui que mostram isso. Olha, por exemplo, 2 Pedro capítulo 1, verso de número 12, tá? Pedro vai falar sobre a ideia da repetição. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas,
mesmo que já as conheçam e estejam fortalecidas na presente verdade. Pedro está dizendo o seguinte, olha, eu sempre vou lembrar para vocês as mesmas coisas que eu ouvi de Jesus, porque a gente é assim, a gente esquece as coisas. Então, o que é o papel da verdadeira igreja? A verdadeira igreja, ela não tem que reinventar o evangelho, ela tem que repregar aquilo que ela está pregando há 2000 anos, porque é assim que a fé verdadeira sobrevive. Então, Pedro está dizendo isso. Eu sempre vou lembrar vocês, mesmo que vocês já conheçam. Então, talvez você diga assim, nossa, mas eu estou cansado de ouvir a mesma pregação de que eu tenho que largar esse pecado. Pois é, você vai ouvir de novo, porque a fé é sobre isso. A mensagem do evangelho é essa repetição de coisas que você não está descobrindo agora, você já sabe. Mas às vezes, ou você esquece, ou você finge que esquece. Porque veja, todo cristão casado e que um dia adultera, será que é porque ele não sabia que o adultério era errado? É porque em algum momento ele parou de ouvir a voz do pastor. E aí eu não estou falando do pastor físico, eu estou falando do bom pastor que é o Cristo. Nós pecamos porque em algum momento nós deixamos de ouvir o Cristo falar conosco aquilo que a gente já sabia que era pecado. Por isso a importância do culto, a importância da pregação, é exatamente para que as verdades de Deus sejam constantemente repetidas na sua vida, até que você acredite nelas, até que você internalize elas. Lembra do rei Davi, né? Ele pede para que Deus escreva os mandamentos não em tábuas de pedra, mas na tábua do coração, para que ele esteja sempre pensando sobre isso. E aí Pedro está dizendo aqui, ó, verso 13, penso que convém, enquanto eu estiver nesse corpo, ele está falando de estar vivo, né? Despertar a memória de vocês, porque sei que deixarei esse corpo em breve, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Olha como que a memória é importante para Pedro. Ele está dizendo que enquanto ele estiver vivo, ele vai te lembrar daquilo que Cristo falou. E depois que ele morrer, ele espera que você continue se lembrando. Faltou só falar que ele vai puxar o seu pé se você não continuar lembrando o que Cristo falou. Então isso mostra pra gente que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem memória. É importante que você pense nisso. O verdadeiro discípulo de Jesus tem memória. Ele se lembra das palavras de Cristo. E quando ele começa a esquecer, ele busca nelas de novo. É por isso que eu não leio a Bíblia só um dia. Eu leio a Bíblia todos os dias, para que eu seja constantemente lembrado de qual é a vontade de Deus para mim. É por isso que a gente não ora só um dia, a gente ora todo dia, para que constantemente a minha fé seja trabalhada. E aí existem outros textos que falam disso, sobre repetição. Olha, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Paulo vai dizer, orai sem cessar. Ora, se é sem cessar, é uma repetição, porque os dias vão passando e eu vou orando todos os dias. Isso significa que eu preciso, de novo, não procurar novidades extravagantes, mas me concentrar nas disciplinas espirituais que Deus já me entregou. Então, às vezes, a gente fica querendo que todos os dias sejam espetaculares. Mas, veja, se a rotina do seu dia for quebrada, qual que vai ser o horário que você vai orar? Imagina que você ora todo dia de noite. Se todo dia acontecer uma coisa nova, estupenda, você não vai ter tempo para orar. Então, o ideal é que existam momentos do dia em que você possa repetir aquilo que é importante. Orai sem cessar, em 1 Tessalonicenses. Salmo de número 1, final do verso 2, né? Está falando ali do homem que é bem-aventurado em Deus. E aí o texto diz, o seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei, né, na sua lei, ele medita de dia e de noite. É uma repetição. Então o texto está dizendo que o bem-aventurado aqui, ele pensa sobre a palavra de Deus de dia e de noite. Todo santo dia. Uma eterna repetição. É legal a gente falar isso, é legal a gente repetir isso. Porque nós vivemos em um tempo onde tudo é muito rápido. Onde tudo é... A gente é a geração do Instagram. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser novidade, tudo tem que ser chamativo, quando na verdade Jesus está nos chamando a coisas que nós consideramos como chatas, cansativas. Ah, mas é cansativo todo dia ler a Bíblia. É cansativo demais todo dia orar. Pois é, Jesus está te chamando para isso. Porque viver com Cristo é uma vida de perseverança e não uma vida de prazeres. Se fosse para viver só de prazeres, ele nem te chamava. Ele te deixava lá no mundo mesmo, que estava tudo bom. Mas ele te chamou para isso. Para você sacrificar muitas coisas em prol das disciplinas espirituais. Hebreus capítulo 10 também vai falar sobre isso, verso 25, né? Não deixando de congregar-nos, como é de costume de alguns. Ou seja, até mesmo o ato de congregar é uma repetição. Você não pode falar assim, nossa, eu fui no culto uma vez no ano. Não, peraí. Como assim uma vez no ano? Tudo que envolve Jesus tem que ser constantemente repetido, porque quando você para de repetir, você esquece.
E é disso que Paulo está falando lá no capítulo 1, quando ele fala sobre escrever as mesmas coisas, né? E aí ele termina dizendo, para mim não é um problema. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu sou o pregador, mas eu não preciso que o tempo todo, trazer uma nova mensagem para vocês me aplaudirem, porque Paulo não está preocupado com isso. Ele traz sempre as mesmas coisas porque é o que Cristo ensinou para ele. E ele diz assim, ó, e é uma segurança para vocês. Perceba, quando nós repetimos aquilo que a Bíblia manda, nós estamos mais seguros e protegidos de falsos profetas. Isso vai ser reverberado, por exemplo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Olha o que o próprio Paulo vai dizer. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eu me pergunto se esse tempo vai chegar ainda ou se ele já chegou, né? Chegará o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Sã doutrina que é o Evangelho, a palavra de Deus. Vai chegar um tempo que as pessoas não vão suportar. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos desejam ouvir. Ou seja, chegaria o tempo em que as pessoas olhariam para a Bíblia e iam achar ela muito antiga, muito antiquada. Iam querer mestres que pregassem coisas novas. Então, muito cuidado com as tais novidades, tá? Porque a verdade, ela não é uma coisa nova, ela é uma coisa antiga. Ela está escrita ali já há muito tempo para nós. A verdade é o Cristo e o Cristo já veio. Por isso, nós não corremos atrás de novas verdades ou de novas revelações. Porque as verdadeiras revelações já foram registradas para a gente, né? Quando nós voltamos aqui para o capítulo de número 3, ainda no verso 1, né? Paulo explica que ele está escrevendo as mesmas coisas porque ele julga ser necessário, ele está dizendo que não é um problema para ele repetir a mesma mensagem e que é uma segurança para os filipenses. E aí ele continua no verso 2. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. É óbvio aqui que a palavra cão, né, não é literal. O que é o cachorro dentro do contexto bíblico? Diferente da nossa cultura ocidental, onde cachorro é um bicho muito bacana, né, o melhor amigo do homem, e aí todo mundo tem cachorro e parece um bichinho de pelúcia e tudo mais. Naquela época não era assim, tá? Os cachorros no Antigo Oriente Médio, eles literalmente tinham uma vida de cão, não era agradável. O cachorro não era um animal doméstico como é hoje. Ele era um animal considerado impuro, né? Então o cachorro, ele sobrevivia nas ruas comendo muitas vezes carniça. Então era um animal completamente imundo. É nesse contexto que Paulo está falando, ó, cuidado com os cães. No caso, cuidado com pessoas que têm uma vida imunda. É disso que ele está falando. Ele está falando de gente que tem mau testemunho. Ele está falando de gente que quando abre a boca, você sabe que dali não vai sair nada de bom. Ele está falando de gente que não tem bom comportamento. De gente que só produz vergonha para o evangelho. Esses são os cães. E aí eu sempre gosto de trazer isso à tona, porque a Bíblia sempre usa, às vezes, elementos da agricultura e, às vezes, elementos animais para representar coisas, né? Então, Jesus, por exemplo, ele usa o exemplo do cão e do porco para falar dessas pessoas que são imundas, porque esses animais representavam sujeira. Só que quando ele fala de falsos profetas, ele usa o elemento do lobo, né? Porque o lobo é aquele que transita entre as ovelhas. Então, há uma diferença. O cão aqui é aquela pessoa que não quer nada com Jesus e você olha para ela e você sabe que ela não quer nada. Agora, o lobo não. O lobo normalmente se disfarça. Então, você tem essa questão aqui do símbolo, da simbologia dos animais na Bíblia. Uma curiosidade que eu estava, inclusive, ensinando no seminário esses dias, é que o único animal doméstico que não é mencionado na Bíblia é o gato. Você sabia dessa, Clesiano? O gato não aparece em nenhum lugar da Bíblia. Provavelmente, por quê? Porque lá no Antigo Egito, o gato era um animal venerado, né? Então, quando ali no Gênesis Moisés está escrevendo sobre os animais, ele não menciona, porque esses animais eram tidos como deuses ali no Antigo Egito. Enfim, acho que os gatos iam querer voltar para aquele tempo, né? Hoje em dia, não está com essa bola toda, não. E aí Paulo diz, ó, cuidado com os cães, que a gente já viu que são pessoas imundas, impúberas, os que praticam o mal e os da falsa circuncisão. Aqui nós chegamos a um ponto interessante. Ao longo do Novo Testamento, a Igreja de Jesus vai combater 3 grupos heréticos. Eles vão combater os gnósticos, e aí quem mais fala sobre eles é o apóstolo João. João sempre escreve contra eles. O que eram os gnósticos? Os gnósticos eram uma turminha de crente que se juntava e falava assim, ó, quem está com a gente está salvo, quem está fora está condenado. Parece uns grupos de hoje em dia, né? E aí eles diziam assim, ó, para você ser salvo, inclusive, não basta você conhecer Jesus, não. Você tem que acessar certos conhecimentos. E adivinha quem tinha esses conhecimentos? Eram eles.
Então é tipo assim, você paga o pedágio, você entra para o grupo, você vai para o céu. Esses eram os gnósticos. E aí João escreve amplamente contra eles, inclusive chamando eles de anticristos. Porque parte da doutrina gnóstica dizia que Jesus não era nem uma pessoa, Jesus era uma alma, sabe, tipo uma alma penada, que parecia uma pessoa, mas não era. É por isso que João fala na sua carta que aquele que nega que o Cristo veio em carne é o anticristo. Ele está falando dos gnósticos, tá? Nós temos um segundo grupo, que também é combatido na Bíblia, sobretudo por Pedro, que é o grupo dos libertinos. Os libertinos eram pessoas que pegavam a mensagem de Paulo e diziam o seguinte: olha, já que a gente é salvo pela graça, então agora a gente pode fazer de qualquer maneira, né? Já que eu sou eleito, eu vou viver pecando, porque eu sou eleito mesmo. Eu já estou predestinado ao céu. Esse era o pensamento dos libertinos, que é combatido por Paulo, no final desse capítulo a gente vai ver, e também por Pedro, principalmente. Mas o grupo que mais incomodava a igreja, sem dúvida nenhuma, era o terceiro grupo, chamados de judaizantes, ou os da falsa circuncisão. Como que funcionava esse grupo? Normalmente ele era composto por israelitas que conheciam o Antigo Testamento, a lei de Moisés. Então, quando você abre ali o Gênesis, o Êxodo, eles conheciam todos os mandamentos ali. E eles diziam o seguinte: olha, para ser salvo, você tem que fazer duas coisas. Você tem que acreditar em Jesus e você tem que cumprir essa lista de regras aqui. Então você tem que guardar o sábado, fazer a circuncisão, você não pode comer certos alimentos. Todas aquelas leis eles traziam e diziam assim: ó, isso aqui é importante para a salvação. Esses eram os judaizantes. Eles diziam que basicamente você não tem que se converter só a Cristo, você tem que se converter a Cristo, a Abraão, a Moisés, a todo mundo. Tem que fazer tudo aquilo ali. A ironia é que no Antigo Testamento existiam tantas leis que nem mesmo os israelitas conseguiam cumprir ela. Por exemplo, o maior símbolo da lei no Antigo Testamento é Moisés. Mas Moisés não podia ser salvo pelos mandamentos. Porque lá, nos 10 mandamentos, famosos 10 mandamentos, o mandamento mais popular de todos é o não matarás. Só que quando você olha para a história de Moisés, quando ele tinha 40 anos, ele estava no Egito. E aí ele viu um egípcio chicoteando um hebreu. E a Bíblia diz que ele vai lá e mata o egípcio. Então Moisés não pode ser salvo pela própria lei que ele representava. Isso serve para mostrar que a lei no Antigo Testamento, ela nos indica o quanto Deus é perfeito e a gente não é. É para isso que a lei serve. Eu gosto sempre de usar o exemplo da radiografia. A lei, ela é como aquele enfermeiro que tira a radiografia do seu corpo e aponta as suas doenças, mas ele não te cura. O médico que te cura, esse é Jesus. Então a lei é um apontador do pecado, mas quem cura o pecado é o Evangelho. E aí, os da falsa circuncisão eram esses grupos que diziam assim: ó, não basta Jesus, você tem que cumprir mais um monte de lei. Esses são os maiores inimigos do apóstolo Paulo. E é esses que ele está combatendo aqui nesse capítulo e em muitas das outras cartas, né? E aí, no verso 3, ele diz assim, ó: pois nós é quem somos a circuncisão. Nós, os que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O que Paulo está dizendo aqui? Lá em Gênesis capítulo 17, Deus faz uma aliança com Abraão. É a história que todo mundo conhece. Abraão, o pai da fé, que leva o menino lá para matar, essa coisa toda, né? E essa aliança que Deus faz com Abraão, por causa da fé dele, ela tem um símbolo físico, que é a circuncisão. Então, imagine numa tatuagem, tá? Imagine uma tatuagem. Todo hebreu tinha uma tatuagem que dizia: eu sou a propriedade de Deus. Porque Abraão foi o primeiro a fazer isso. E aí, esses judaizantes diziam assim: ó, você tem que ter essa marca física. Porque somente com essa marca física você se torna filho de Abraão e herdeiro da mesma promessa. Só que Paulo está mostrando o seguinte: Paulo está mostrando que o que fazia de Abraão especial não era aquela marca física, não era a roupa que ele usava, não era o ministério que ele tinha. O que fazia Abraão especial era a fé em Deus. É a fé de Abraão que fazia dele um salvo. E aí Paulo está dizendo assim, ó: nós é quem somos a circuncisão. Ele está dizendo que nós que cremos em Cristo somos o verdadeiro Israel. O Israel de Deus não é marcado por características externas, mas é marcado por uma característica interior, a fé. É a sua fé que te faz discípulo de Jesus. E é a falta de fé que te faz discípulo do inferno. É disso que Paulo está falando. E aí ele continua: nós, os que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Quando ele fala confiar na carne, ele está falando o seguinte: ele está dizendo que não existe nada que os nossos esforços possam fazer que supere aquilo que Cristo fez na cruz. Então, quando você ir para o céu, você não vai poder chegar lá e dizer: eu vim para o céu porque eu não faltei do culto da palavra.
Eu entrei no céu porque eu jejuava 2 vezes por semana. Eu estou aqui porque eu orava muito, porque eu li a Bíblia. Não, quando você chegar no céu, você vai poder dizer que você entrou por aquelas portas porque Cristo um dia morreu na cruz. É isso que garantiu a sua entrada. E é disso que Paulo está falando aqui. A nossa confiança e a nossa glória é em Cristo e não na carne, ou seja, não nas nossas capacidades, nas nossas habilidades. Verso 4. Embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. É que Paulo, ele vai fazer uma comparação. Ele vai dizer assim, ó, tem um pessoal aí que está pregando para vocês que para ser salvo você tem que ser israelita, né? Você tem que ser judeu, você tem que cumprir a lei. Então tá bom. Se fosse assim, eu seria salvo sem Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Por quê? Porque antes dele se encontrar com Jesus, Paulo ele fazia todas as coisas que o judaísmo pedia. Ou seja, todos os ritos da religião, Paulo já havia cumprido. E ele não era salvo. E aí ele vai começar a mostrar isso. Ele vai falar assim, ó, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele vai dar o currículo dele aqui, né? Ele vai falar assim, ó, circuncidado no 8º dia de vida. Isso era uma prática no meio dos judeus. Por quê? Porque Isaac foi circuncidado no 8º dia. Então todo judeu era circuncidado nesse dia. Jesus também foi, curiosamente, também foi circuncidado no 8º dia. Então Paulo já era circuncidado. Ele fala, ó, pertencente ao povo de Israel. Por que ele está dizendo isso? Paulo está dizendo que ele era filho de israelitas. Porque naquela época existia o chamado judeu prosélito, que era a pessoa que era filha de qualquer outra pessoa. Imagina, o cara lá da Turquia. Ele nascia lá num berço pagão, né, no meio de outra religião, e ele se convertia ao judaísmo. Ele dizia, eu sou judeu. Só que Paulo está dizendo, não, eu não sou desse grupinho, eu nasci numa família judaica. Então eu tenho linhagem, né, como diziam os antigos, ele tem sangue azul. Ele está dizendo isso. E aí ele vai continuar. Da tribo de Benjamim. Por que ele fala da tribo de Benjamim aqui? Porque naquela época, na época de Paulo, muitas genealogias já haviam sido perdidas. Então tinha um monte de judeu que não sabia de que família que era, mas que vivia arrotando. Não, eu sou judeu, eu sou da tribo de Israel. Aí você pergunta qual? Ele não sabia. Paulo sabia de qual tribo ele era. E é interessante ele ser de Benjamim, por quê? Porque lá no Antigo Testamento, quando Israel se divide entre Reino do Norte e Reino do Sul, a tribo que permanece fiel ao reino de Davi é a tribo de Benjamim. Você tem 10 tribos de um lado e você tem 2 do outro. As 2 do outro lado são Judá e Benjamim. Ou seja, a tribo de Benjamim permaneceu fiel ao rei que foi prometido por Deus, que era o rei Davi. Então Paulo está dizendo que ele tem muitas coisas para se vangloriar. E ele continua, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Né? Por que ele diz que ele é fariseu? Porque de todos os grupos do judaísmo, os fariseus eram os que mais valorizavam a lei. E os que podiam bater no peito e dizer assim, nós somos mais obedientes que todo mundo. Então Paulo está dizendo, antigamente eu era isso tudo aqui. Só tinha um problema, eu não era salvo. Isso é maravilhoso, né? Isso é Paulo mostrando para a gente o seguinte, não adianta você fingir que você é bonzinho, porque primeiro você não é. Você não é. Ainda que você seja menos pior do que os outros, porque às vezes a gente se compara assim, né? Eu vou pro céu, né? Porque o meu vizinho é pior do que eu. Ainda que você seja menos pior do que muita gente, a sua bondade não é suficiente para pagar a dívida que você tem. E aí, você tem que entender isso. A dívida que você tem com Deus é tão grande que as suas boas ações não eram capazes de pagar essa dívida. Ela só pode ser paga por Cristo. Quando a gente vai lá para o verso 6, Paulo continua, quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, né? Paulo está dizendo que ele era tão zeloso pelos mandamentos de Moisés, que ele chegou até a interpretar errado esses mandamentos. E ele perseguia a igreja por causa disso. Então ele está dizendo, olha gente, se essas coisas salvassem, eu já estava salvo. Só que na verdade, Paulo está dizendo assim, ó, eu fui condenado ao inferno até o dia em que Cristo se encontrou comigo. O que significa que o que mudou a sorte de Paulo, o que mudou a trajetória de Paulo, não foi um conjunto de leis seguidos durante a vida, mas foi um único encontro com Jesus. E esse é o cerne da nossa mensagem. O Evangelho é isso. O Evangelho não vem trazer para você 7 passos da vitória. Ele vai trazer para você um passo da salvação. Um único passo, que é encontrar com Jesus. Porque depois que você se encontrou com Jesus, o resto já não importa tanto assim. Não importa o que vai se suceder com a sua vida depois daí. Se você vai ser muito rico ou muito pobre. O importante é que, a partir do momento
em que você se encontrou com Jesus. A sua vida já não é mais conduzida por você mesmo, ela é conduzida por Cristo. Então, de novo, não são 7 passos ou 10, é um passo só, é um encontro com Ele. E é disso que Paulo está falando aqui. E aí no verso 7, contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo, né? O que ele chama de lucro aqui? As coisas que ele fazia tornavam Paulo uma pessoa arrogante. Como ele fazia muitas coisas previstas no Antigo Testamento, ele podia dizer assim, ó, eu sou mais espiritual que todo mundo aqui. Olha que maravilha, né? Paulo tinha essa ideia de lucro. Ele estava à frente, ele era mais merecedor das bênçãos de Deus. E aqui é claro que Paulo, ele está tipificando um outro personagem muito importante do Novo Testamento, dos Evangelhos, que é o irmão mais velho do filho pródigo. A gente fala pouco dele, né? A gente fala mais do filho pródigo. E aí qual que é a história? Você já deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida. Lá em Lucas capítulo 15, existe um pai que tem 2 filhos. Esse pai é muito rico. O filho mais novo, então, chega para ele e pede a herança. Por que ele faz isso? Porque o filho mais novo gosta de dinheiro. Então ele fala assim, olha pai, como eu estou sem paciência de esperar o senhor morrer, faz o seguinte, me dá a minha herança logo, eu quero ir embora. E aí o texto diz que esse pai pega, vende as propriedades e reparte a herança entre os 2. Isso é um detalhe importante, porque a gente pensa que ele só deu a parte do mais novo, mas ele dá a parte do mais velho também. Só que o mais velho continua dentro de casa. Os anos se passam, o filho pródigo perde tudo que tinha e ele se arrepende e volta para o pai. Quando ele volta, o pai o recebe, dizendo, ó, você é meu filho, você estava morto, mas agora você ressuscitou, vem aqui que a gente vai fazer um churrascão. E aí, o filho mais velho, quando volta e encontra a cena da festa, ele se recusa a entrar. Por quê? Porque ele acha que o seu filho, o seu irmão, não é merecedor daquela graça. Por que o irmão não merece? Porque o irmão estava lá na farra, gastando tudo. Mas ele não. Ele estava juntinho do pai, trabalhando. Então ele acredita que o seu trabalho, que o seu esforço, faz dele mais digno do amor do pai. Porque para ele é assim, o pai ama mais quem trabalha mais. No final não é um pai, é um patrão, é um empresário. Ele vai valorizar o melhor funcionário. Quando na verdade o amor de Deus é diferente. Ele não é derramado dessa forma. A justiça de Deus vai além da nossa justiça. E ela é temperada com a misericórdia. Paulo, ele era esse irmão mais velho. Por isso que ele considerava isso lucro. Ele achava que por fazer aquelas coisas, ele era mais especial. Então, se existe uma fila da bênção, eu estou na frente porque eu faço mais pelo reino. Porque eu prego, porque eu leio mais a Bíblia, porque eu oro. Então Deus tem que me dar preferência, porque eu estou há mais tempo na igreja. Quando na verdade, Deus não trabalha desse jeito. E Paulo então compreende que aquilo que ele achava que era lucro, agora ele considera como perda. Perda de quê? Perda de tempo. Ele falou assim, olha só, eu passei a vida toda me esforçando para Deus me amar, e aí eu descubro que ele já me amava, antes mesmo de eu fazer todo esse esforço. Paulo descobriu que a briga dele era uma briga perdida. Ele não precisava fazer mais nada para Deus o amar, porque Deus já o amava. E isso tira de nós um grande peso de performance. Porque na vida, e eu sempre gosto de salientar isso, né? Nós somos criados aprendendo que tudo na vida tem um preço, né? Então, desde pequenininho. Se você ir bem na prova, você vai ganhar a bicicleta. Se você fizer isso aqui, eu vou te recompensar. A gente cresce sendo ensinado que tudo tem um preço. Tudo que é bom tem um preço. E quanto melhor for, maior é o preço. Então, se eu quero algo muito bom, eu tenho que pagar um grande preço. Aí vem Jesus e fala assim, sabe a salvação? Que é o melhor que você pode ter, eu te dou de graça. Aí você duvida, fala, como assim de graça? Não, é de graça, mas mais ou menos, eu tenho que fazer alguma coisa, né? É pegadinho, eu sei que não é de graça. Você está me dando aqui, mas eu tenho que fazer um monte de coisa. Não, Deus vem te dar de graça. E aí isso é escandaloso mesmo. E é por isso que Paulo diz que o amor de Deus é constrangedor. Porque você não entende isso. Porque na sua vida nada veio de graça. E quando você foi ajudar alguém, você também não fez de graça. Você fez pensando em receber. E aí vem Deus e te dá completamente, de forma completamente gratuita. E isso é um escândalo para os judaizantes. Só que Paulo está explicando, ó. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perca, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. O meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. É interessante que no verso 8, ele está falando de Jesus, e ele diz que Jesus é o Senhor dele, por quem ele perdeu todas as coisas. Eu estava conversando sobre isso mais cedo com alguns amigos cristãos, e aí um deles estava falando o seguinte,
Olha, quando eu olho para a Bíblia, eu sempre gosto de olhar os exemplos do Antigo Testamento. Porque parece que o povo do Antigo Testamento, por mais esquisito que isso seja, eles eram mais felizes, né? Porque você olha para Abraão, Abraão sofreu, mas Abraão foi rico. Não dá tudo certo no final, né? Jacó também sofreu, mas no final ele tinha uma pancada de ovelha lá. Salomão sofreu, mas casou com 1000, né? Cada um escolhe o sofrimento que quer. Então, quando você olha para o Antigo Testamento, parece que a vida dos grandes homens de Deus era mais feliz, era mais regalada, era mais próspera. E aí ele disse, será que a gente não pode esperar isso também para hoje em dia? Será que a gente também não pode ser igual a Abraão, o José do Egito, né? Eu quero ser governador e coisa do tipo. E aí eu disse para ele o seguinte, olha, pode ser que de fato Deus continue levantando Abraões. Nem sei se é Abraões ou Abraães, enfim. Deus pode levantar outras pessoas como Abraão. Deus pode te prosperar nessa terra, isso é maravilhoso. Ele pode te dar muito recurso. No entanto, no Novo Testamento, essa não é a promessa principal. Porque enquanto a Bíblia fala de um Abraão que enriquece, ela fala de um Paulo que empobrece. E está tudo certo. Porque para cada pessoa Deus tem um plano. A gente tem que parar de pensar que o plano de Deus é sempre genérico, né? Não, porque Deus vai prosperar todo. Não, calma lá. Alguns sim, outros não. Porque Deus tem um propósito para cada um. Algumas pessoas vão ser curadas. Isso vai ser bom. Outras não serão curadas, mas está tudo bem. Porque quando morrer vai ser salva. Porque Deus vai trabalhar com cada indivíduo. Paulo foi aquele que era bem de vida quando estava sem Cristo. Porque ele fazia parte do grupo dos fariseus. Ele era um dos mais elitizados entre os israelitas. No entanto, quando ele creu em Cristo, ele perdeu muita coisa. Só que, de novo, aquilo que ele perde é pequeno demais perto daquilo que ele ganhou. Paulo é esse que perde as coisas por causa de Cristo para ganhar Cristo, né? E aí, no final do verso, ele diz, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Ou seja, tudo que ele perdeu, ele não considera como perca. Porque se ele ganhou Jesus, todo o restante valeu a pena, né? Verso de número 9, ele diz, ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. No verso 9, Paulo está dizendo que ele não precisa ficar preocupado quando ele coloca a cabeça no travesseiro pensando no dia dele morrer. Nossa, como é que vai ser se Jesus voltar agora? Eu era muito assim quando eu era adolescente. Como é que vai ser quando Jesus voltar agora, meu Deus do céu? E se eu morrer, será que eu vou para o céu ou não? Paulo já tinha superado isso. Aliás, a gente viu nos capítulos anteriores que, de certa forma, Paulo já estava até a fim de morrer mesmo. Morrer é lucro. Porque pelo menos vai cessar as dores aqui. Ele tinha tamanha confiança em Cristo que ele já não se preocupava mais. Porque ele entendeu o seguinte, olha, a minha salvação não dependeu de mim, ela dependeu de Jesus. Cristo vai mantê-la em meu lugar. Isso é interessante porque Paulo está reverberando ensinos do próprio Jesus. Quando Jesus fala sobre ele ser o pastor e nós sermos o rebanho. E aí Jesus fala, olha, as minhas ovelhas são minhas, elas estão na minha mão e ninguém as arrebata. Então Paulo confia nisso. Ele confia que ele é uma ovelha que enquanto estiver na mão de Cristo, não vai ser arrebatado, ou seja, não vai ser tirado de lá. No verso de número 10, ele diz, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Aqui é curioso porque, como assim quero conhecer Cristo? A gente está falando de um Paulo que já conhece Jesus, né? Inclusive no capítulo 9 de Atos, ele conheceu Jesus no caminho para Damasco. Só que quando ele fala sobre querer conhecer Cristo, ele está dizendo que Deus é tão profundo que por mais que você o conheça agora, ainda há muito mais para se conhecer. Eu gosto de pensar que Deus é tão grande que uma vida aqui nesse mundo é insuficiente para conhecê-lo. É por isso que ele te dá a eternidade. Porque somente na eternidade você vai poder continuar contemplando e mergulhando na profundidade de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, eu já tenho esse espírito, mas eu quero mais. Aqui ele nos lembra de novo Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha, que começa com Jesus falando que bem-aventurado é o pobre de espírito. E ali pobre de espírito não é uma pessoa sem caráter, né? Ali pobre de espírito é uma pessoa que é necessitada de Deus. Porque não importa o quanto de Deus você tem, você sempre vai querer mais. Porque ele provoca em você essa sede de estar perto dele. E Paulo está dizendo, eu quero conhecer mais de Cristo. O poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Olha como que Paulo tem maturidade em entender que querer mais de Jesus nem sempre vai produzir para nós momentos de paz e alegria. Muitas vezes nós seremos convidados por Cristo a participar também de seus sofrimentos. Mas até mesmo nesses sofrimentos nós vamos encontrar contentamento. Tornando-me como ele na sua morte. Olha que interessante, né? Paulo está dizendo que a maior alegria da vida dele
vai ser se um dia ele poder morrer de forma parecida com Cristo. Cristo morre por causa de uma mensagem, a mensagem do reino de Deus. E o sonho de Paulo é morrer pregando essa mensagem. E aí, quando a gente vai para o verso 11, o texto diz assim, ó, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos, né? O que Paulo está falando aqui sobre ressurreição? Ele não está falando de morrer e ressuscitar tipo Jesus, que morreu e aí no terceiro dia ressuscitou. Essa ressurreição aqui é uma ressurreição que nós chamamos de escatológica. O que isso significa? Hoje, quando alguém morre em Deus, quando um crente morre hoje, ele vai para o céu. Mas o que vai para o céu? É a sua parte espiritual, né? Porque o corpo vai para o caixão ali. Então, quem morre em Cristo hoje, o corpo está separado do espírito. No entanto, há uma promessa bíblica de que um dia, quando Cristo voltar para essa terra, vai haver um novo encontro. O encontro de Cristo e a igreja e o encontro da parte espiritual com o corpo. Então há uma promessa de que esse corpo aqui vai ser ressuscitado. Ou seja, quem está morto fisicamente não permanecerá morto para sempre. É disso que Paulo está falando. Ele fala que ele quer alcançar a ressurreição dentre os mortos. É a ressurreição de quando Cristo voltar. A ressurreição do corpo. Então, vamos lá. Quem morre em Jesus está vivo? Sim, está vivo com Deus. Está lá no paraíso, igual lembra do ladrão da cruz. Só que o corpo também será ressuscitado. E será reajuntado, né? No verso de número 12, ele diz assim, ó, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Isso aqui é legal porque Paulo está dizendo que, por mais que ele já tenha experimentado muitas coisas com Cristo, ele já tenha feito muitas e muitas obras, né? Abriu igreja em tudo quanto é lugar, pregou para um monte de gente, expulsou demônio, viveu altas aventuras. No entanto, ele está dizendo que ainda existem coisas para se viver. E é aqui que entra o novo, né? Como eu falei no início, cuidado com o novo quando se trata de Bíblia. Mas sempre queira o novo quando se trata de Cristo. Queira viver com Cristo novas experiências. Porque as que já passaram ainda são pequenas perto daquelas que podem vir. Então, que a cada dia você possa se apresentar diante de Deus dizendo, o que o Senhor tem para mim hoje? É esse tipo de novidade de vida que nós precisamos querer, né? E aí ele diz no verso 13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Aqui é interessante porque Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu não alcancei tudo que eu queria em Deus. Ele está mostrando que mesmo sendo um apóstolo, sempre há algo a se construir. E ele está mostrando também que ele não é arrogante, né? Porque talvez os filipenses lendo isso, eles podem pensar, mas esse Paulo também, né? A gente está sempre errado e ele está certo em tudo. Não, ele está dizendo que ainda existem coisas que ele, Paulo, precisa conseguir, né? Sempre há algo a melhorar. E aí ele diz, uma coisa eu faço. Isso aqui é interessante porque é o Paulo essencialista. Paulo está dizendo que, às vezes, nós pensamos em muitas coisas que nós temos que fazer, quando na verdade você só tem que fazer uma coisa. Lembra quando Jesus entra na casa de Lázaro, né? Lázaro tem duas irmãs, Marta e Maria. E aí o que acontece? Jesus está lá na casa e aí Jesus está sentado ensinando a palavra. Os discípulos estão sentados também e a Maria, irmã da Marta, ela se senta aos pés de Jesus. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10. E ela fica ouvindo Jesus, né? E o texto diz que a Marta está em casa também, mas está lá lavando as panelas, tirando o pudim do fogão. E aí é interessante nós pensarmos que Maria e Marta, essas duas irmãs, elas estão ouvindo Jesus. As duas estão ouvindo. Por quê? Porque Marta está na cozinha, mas ela sabe que Jesus está falando alguma coisa. Só que há uma diferença crucial entre as duas. A Maria não está só ouvindo, ela está também escutando. Isso eu aprendi esses dias. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é o seguinte, ouvir é um ato biológico. Você ouviu, você não escolheu se ouviu ou não. Quer ver, ó? De novo, tá vendo? Você não tem escolha sobre isso. No entanto, escutar não é um ato biológico. Escutar é um ato voluntário. Escutar é quando você decide prestar atenção em alguma coisa e selecionar aquilo ali. Você esquece todo o resto, você presta atenção naquilo. Então, Marta estava ouvindo Jesus falar, lá da cozinha. Mas era Maria que estava escutando, prestando atenção. Isso é uma marca do discípulo. O discípulo não é só o que está ouvindo, mas é o que está escutando o seu mestre, aprendendo ali. E aí o texto diz que a Marta vem e reclama, nossa Senhor, mas vai deixar ela sentada aí? Pede para ela me ajudar e tudo mais. E aí Jesus fala com ela, né, aquela frase famosa, Marta, Marta. Isso é interessante, porque lá no Antigo Testamento a gente lembra do Moisés. Aí fala, nossa, que incrível, Deus falando com Moisés, né? E aí quando Saulo também está no caminho de Damasco e Jesus fala, Saulo, Saulo, parece que é sempre épico, né? Só que aí Jesus está numa casa e ele fala, Marta, Marta. Isso é legal demais, né? Mostra que não é só com homem que Deus fala assim, mas com mulher também, né?
Marta, Marta, você anda ansiosa e preocupada com muitas coisas, quando na verdade só uma era necessária. Era só escutar ele, era só olhar para ele, era só ter atenção para ele. Então existem muitos sofrimentos e ansiedades que a gente vive à toa, porque é só uma coisa necessária, é só ouvir Jesus. E às vezes de ficar ouvindo e escutando Jesus, aquelas situações que pareciam impossíveis se resolvem sozinhas. É claro que não é sozinha, é Deus que está resolvendo, né? Mas é porque você está escutando ele. E aí, Paulo parece ter aprendido a lição que Marta aprendeu. E ele fala, olha, uma coisa só eu faço. Não é um montão, é uma coisa só. E o que é isso que ele faz? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo. A única coisa que Paulo faz é olhar para Jesus e continuar seguindo ele. Simples demais. De novo, né? Não são 7 passos do sucesso ministerial. É uma coisa só. É só olhar para Jesus e tentar imitar ele. Então você tem que pensar o seguinte: o que eu sei sobre Cristo? Porque às vezes a gente pensa no que a gente não sabe, né? Mas pense no que você sabe. O que você sabe sobre Jesus? Pronto, eu sei 3 coisas sobre Jesus. E dessas 3 coisas que você sabe sobre Jesus, quantas delas você está praticando? Você sabe que Jesus é bom. Tá bom, você está imitando ele? Você está sendo bom também? Você sabe que Jesus amava o próximo. Você está amando o próximo também? É disso que Paulo está falando. E aí, aqui é interessante, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Isso aqui pega muita gente, porque tem muita gente que não consegue fazer o que Paulo está fazendo, esquecer do passado. Então, talvez você tenha um pecado de 10 anos atrás que te marcou negativamente, e aí você já orou 200 milhões de vezes pedindo perdão, mas até hoje você carrega isso. Jesus já te libertou, mas você continua lembrando. E aí é claro que quando Paulo fala sobre esquecer o passado, não é esquecer tipo de amnésia. Paulo nunca vai esquecer o que ele fez com a igreja, tanto que até o fim da vida ele relembra isso. O esquecer aqui é simplesmente ele não deixar que isso o prenda. Paulo lembrava que ele tinha sido muito mal com a igreja de Cristo. Só que ele não ficava assim, nossa, eu já fui muito ruim, então eu vou parar de pregar. Não, ele pregava mais ainda. Então nós temos que lembrar do seguinte, olha, existem coisas do nosso passado no qual nós não nos alegramos. Mas isso não vai me impedir de viver uma vida diferente agora que Cristo me libertou. Isso é esquecer o passado. Não é sobre apagar, mas é sobre não deixar que isso te escravize. Veja, se Jesus já te perdoou, como diz lá Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há. As coisas que você fez no passado, independente do que foram, elas já foram perdoadas em Cristo. Na hora de você ir para o céu, isso não vai te pesar. Então, se Cristo te perdoou, que você possa se perdoar também, e que você possa avançar, que você possa ser melhor do que você era um dia. No verso 14, ele diz, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus. Quando ele fala sobre ganhar o prêmio aqui, Paulo está falando para um povo que tem cultura greco-romana. E naquela época já existia a Olimpíada. A Olimpíada é muito velha, é coisa muito velha. Naquela época já existiam essas competições. E as competições mais valorizadas na época era tiro ao alvo, né, você ficar com a flechinha, e a corrida, o atletismo. Então Paulo usa esses elementos, ele fala que a vida do crente é isso, é uma corrida e a linha de chegada é o céu. Ele fala também sobre o alvo, só que o alvo é Cristo. Então ele usa esses exemplos contemporâneos a ele para falar sobre a caminhada do cristão. No verso 15, ele diz que todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Olha que interessante, né? Todos nós que alcançamos a maturidade. A Bíblia nos chama a sermos maduros. Então, veja, nós falamos muito aqui do primeiro momento da conversão, que é quando Jesus te encontrou e ele fez o principal, que é te arrancar da unha do capeta, tá? Ele te tirou da condenação do inferno. Só que agora existe um caminho para você. Tá? Então, para de ter aquela mentalidade do ladrão da cruz, que eu já vi muita gente ter, que é o seguinte, não, o Senhor vai se lembrar de mim no paraíso, aí morre 5 minutos depois. Não, no seu caso, Jesus se lembrou de você no paraíso, mas te deixou vivo. Então, se ele te deixou vivo, é porque existem coisas para você fazer aqui. Existe gente que vai ser alcançada através de você. Isso é muito interessante. Veja, Jesus não precisa de ninguém para pregar o evangelho. No entanto, ele conta com você do mesmo jeito. Engraçado isso, né? Jesus ele apareceu para Saulo, ele podia aparecer para cada pessoa nesse mundo, mas ele escolheu aparecer para o seu vizinho através de você. Isso é maravilhoso e ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade. Então quem vai pregar para sua mãe, para o seu pai, não é o arcanjo Gabriel, quem vai pregar para eles é você. Talvez não com palavras,
mas com atitudes e testemunho. Porque vendo o seu testemunho, eles vão ver que houve mudança. E eles vão falar, poxa, eu quero me encontrar com o Deus que mudou essa pessoa. Só que, infelizmente, nós vivemos tempos onde os cristãos mais repelem do que aproximam, né? Então, às vezes, você vê um crente na rua e fala, eu não quero ser crente, porque daquele jeito ali. Então, Paulo, ele está falando sobre isso. Ele está falando sobre um chamado à maturidade que todos nós temos que admitir. Você não pode aceitar, e aí aqui é interessante, né? Porque a gente vive falando assim, você não pode aceitar isso e aquilo. Se tem uma coisa que você não pode aceitar, é ser um crente medíocre. Isso você não pode aceitar. Você não pode aceitar ter sido chamado por Cristo, ter sido salvo por Ele, e não ganhar nenhuma alma. E é claro que quem ganha as almas é o Espírito, mas você não pode aceitar passar por essa vida sem pregar para ninguém. Você não pode aceitar passar por essa vida sem de fato ter experiências reais com Jesus, sem de fato se apaixonar por Ele. É disso que Paulo está falando, e é disso que Hebreus capítulo 5 fala. Olha o verso 12. Pois embora a essa altura já devessem ser mestres, né? Isso aqui é o autor de Hebreus falando com os crentes. Vocês já deviam ser mestres, porém precisam de alguém que ensine a vocês os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto bem quanto mal. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte, olha, ele está literalmente falando assim, vocês são velhos de igreja, e eu ainda estou tendo que ensinar as mesmas coisinhas para vocês? E aí lembra que a gente falou da importância da repetição, né? Só que aqui o autor de Hebreus está dizendo o seguinte, poxa, faz 10 anos que você ouve que isso é pecado, você continua. Pelo amor de Deus, não vai ter uma evolução, não? Você não vai, de fato, começar a olhar para Cristo e falar assim, eu quero me libertar disso e eu quero ajudar outras pessoas também a serem livres? Hebreus fala sobre isso, Paulo fala sobre isso. Quando a gente avança aqui para a parte final, a partir do verso 16, o texto diz assim, seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. E aí é interessante, o que eles já alcançaram? A salvação. Então eles têm que viver como salvos, né? Não adianta você falar assim, ah, Jesus me salvou, mas você vive igual um perturbado. É disso que ele está falando. Ele está falando que a vida cristã necessita de uma coerência. Por quê? Não é a coerência que vai te salvar, mas é a coerência que vai dar um bom testemunho a respeito do que Cristo fez na sua vida. Verso 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Isso aqui anda extremamente difícil. Mas Paulo está nos chamando para nós começarmos a olhar para quem está à nossa volta e pegarmos algumas pessoas como exemplo. E aqui é interessante que, veja, você tem que olhar para alguém como seu exemplo, mas ao mesmo tempo você tem que se preocupar em ser exemplo para alguém. E saiba que você é, tá? Às vezes você pensa que você não está sendo visto, você não está sendo observado. Mas isso é mentira, a gente está sempre sendo visto por alguém. Seja no trabalho, na escola, na família, sempre tem alguém te olhando. E o fato de alguém estar te olhando é uma grande oportunidade que você está recebendo de refletir Jesus, de refletir Cristo. E é o que Paulo está falando. Sigam o meu exemplo. Olha que interessante. Paulo é alguém que pode dizer, siga o meu exemplo. Será que nós podemos falar a mesma coisa, né? Observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, essa aqui é uma das únicas vezes em que Paulo fala sobre estar chorando. Isso é curioso. É uma das únicas vezes. Isso mostra o tamanho do amor que ele tinha pelos filipenses, ao ponto de escrever chorando para eles, né? Há muitos que vivem como inimigos da cruz. Lembra que eu falei para vocês que existiam grupos que eram inimigos da igreja, né? Os gnósticos, que só está salvo quem está com a gente. Os judaizantes, que diziam que você tinha que crer em Jesus e cumprir a lei. E tinha os libertinos. E agora Paulo começa a falar dos libertinos, que são pessoas que dizem o seguinte, já que Jesus me alcançou, eu posso viver de qualquer maneira, está tudo certo, não tem problema. É só o meu pastor não saber, né? Basicamente, esses são os libertinos. E aí Paulo diz, há muitos que vivem como inimigos da cruz. Paulo está dizendo que se você vive uma vida de qualquer maneira, você pode até achar que não está fazendo mal para ninguém, mas você está fazendo mal para Jesus. Você está sendo inimigo da cruz dele. Você está sendo inimigo daquilo que ele pregou. E aí Paulo continua. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. É claro que o estômago aqui é um símbolo bíblico para a ideia de vontade, né? Então ele está dizendo que são pessoas que vivem as suas próprias vontades. Isso aqui se encaixa na realidade de muita gente. Toda vez que você vê alguém fazendo só o que quer, o Deus dessa pessoa não é Cristo.
o Deus dessa pessoa é ela mesma, tá? Porque ser servo de Cristo é abrir mão da minha vontade e fazer o que Cristo quer, né? Eles se gloriam do que deveriam se envergonhar, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Aqui Paulo faz um contraste, dizendo o seguinte: esse pessoal que vive em pecado, a casa deles realmente é aqui, é esse mundo, que não presta. No entanto, a nossa casa não é essa, a nossa casa é o céu. Até mesmo Abraão, que recebeu de Deus a promessa de uma terra física, na Bíblia é chamado de peregrino. Porque mesmo quando ele entra em Canaã, ele entende que ali não é a sua morada eterna, é só uma morada temporal. A nossa morada eterna não é em nenhum lugar desse mundo. A nossa morada eterna é no céu, com Deus. E aí no verso 21 ele fecha dizendo que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Paulo encerra esse capítulo dizendo que, mesmo que nessa vida nós passemos por muitos sofrimentos, vai chegar o dia em que Jesus vai reconstruir esse nosso corpo. Esse corpo que fica doente, que envelhece, esse corpo que sente dor e sofrimento, tudo isso vai passar. E nós teremos um corpo parecido com o de Jesus, que um dia foi transpassado, mas que agora não sente mais dor. Como eu falei no nosso culto passado, a alegria de Paulo é saber que o Jesus humano está no céu, porque existe um de nós que está lá. Se Jesus está lá nos representando, significa que pela porta que ele passou, ele deixou aberta para que nós também pudéssemos passar. Você possa ficar de pé no seu lugar?